Certinho, então, boa noite, pessoal. Essa aí vai ser a nossa primeira aula, né, de tratamento de minérios, certo? Meu nome é Marlos e eu vou estar trabalhando essa disciplina aí com vocês, ok? Nesses 3 primeiros encontros, certo? O esquema vocês já conhecem e tal. Eu vou deixar aqui na conversa, né, nesse exato momento, eu estou deixando meu telefone. Se vocês quiserem anotar, tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisam depois, recomendo a usarem esse telefone para mandar mensagem no WhatsApp, ligar, certo? Que eu tento resolver aí para vocês, ok? Então, vamos lá, deixa eu só tentar passar, colocar minha tela aqui rapidinho. Aí, é bom que agora o esquema eu consigo ver o que tá aí na minha tela e na reunião do Meet ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de minérios, né? O que a gente vai falar aqui inicialmente, né? O que é o tratamento de minérios? Dar um breve histórico sobre ele, né? Principalmente aqui no Brasil. Os minerais e seus usos, eu não sei se vocês tiveram mineralogia EAD, não tenho certeza. Eu vou dar uma revisão geral zona aí, né? O que são depósitos de ácidos minerais, né? E finalidades econômicas e sociais do tratamento de minérios, né? Primeiro, o que é o tratamento de minérios, né? Segundo você tem, né, que é o Centro de Tecnologia Mineral aqui do Brasil, né? Tratamento ou beneficiamento de minérios consiste de operações aplicadas aos bens minerais. Visa, né, modificar a granulometria, concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar a identidade química ou física dos minerais, certo? Então, essa aí é a definição básica, segundo o CETEM, né? Como eu vi, como está falando aqui, vai desde modificar a granulometria, ou seja, você moeu aquilo ali, certo? Você simplesmente fez uma detonação na sua mina, né? Já reduziu a granulometria um pouco, né? A detonação não, porque ela faz parte da lavra, né? Mas às vezes você vai utilizar um rompedor ali, seria tecnicamente um tratamento, né? Aqui essa parte final é interessante. Sem modificar a identidade química ou física dos minerais, certo? Então, aí a parte, segundo essa definição, parte de metalurgia, por exemplo, quando eu misturo ligas metálicas diferentes, eu estou alterando as propriedades químicas dela, né? Eu estou fazendo ligações metálicas ali diferentes, estou fazendo, por exemplo, uma liga de aço utilizando ferro e carbono. Então, isso aí já não entraria no meu tratamento de minérios, certo? Nesse conceito principal que você tem, pelo menos, né? Existem conceitos mais amplos para o tratamento de minérios, considerando como processamento no qual os minerais podem sofrer até alterações de ordem química resultantes de alteração térmica, né? Aglomeração de finos de minérios, como a sintetização, oscilação e a calcinação, são considerados como tratamento de minérios. Aí entra no caso, por exemplo, das ligas metálicas, né, do tratamento do ferro aí e tal. Então, entraria nesse caso aqui como tratamento de minérios. Ok? O importante não é saber qual que é o conceito, é que vocês tenham uma ideia geral do que se trata, certo? Então, vamos lá, né? Para falar do tratamento de minérios, você tem que ter uma noção do que é um mineral, o que é um minério, né? Então, o que é um mineral? Basicamente, todo corpo inorgânico de composição química e de propriedades físicas definidas encontrado na crosta terrestre. Primeiro de tudo, vamos ir por parte a parte, né? A parte do corpo inorgânico, ok? Tem alguns casos, né, que minerais eles podem ser formados através de restos
de animais ou plantas. Nesses casos, esses minerais seriam orgânicos, ok? Então, nisso aí, ele já não entraria. Ah, mas como assim? Mineral formado de corpo orgânico de animais ou plantas? Por exemplo, petróleo. O petróleo, ele não é considerado um mineral, segundo essa definição, certo? Você ainda trata dela na mineração? Claro, você ainda trata desse composto, ele é muito importante, inclusive. Mas ele, no caso, ele não seria, né, um mineral, ok? Composição química e propriedades físicas definidas. Ele vai ter propriedades físicas e químicas específicas dependendo do mineral. Essas propriedades vão mudar. Se dois minerais têm propriedades químicas e físicas, né, iguais, eles são, obviamente, os mesmos minerais. Tá? Então, isso é mineral. Basicamente, mineral é a parte mínima de uma rocha ali com características distintas e de origem inorgânica. Mas, e minério? Né? Porque fala mineral, minério, tem pessoas que acham que é a mesma coisa. Não é. Minério, basicamente, vai ser constituído de um mineral, né? Ou agregado de minerais contendo um ou mais minerais valiosos que podem ser aproveitados economicamente. Então, o que é minério? Minério, basicamente, é uma rocha que tem seus minerais ali, e um desses minerais você vai poder explorar ele de forma economicamente viável. Ah, tá. Então, eu tenho uma rocha ali que tem ouro, certo? Estamos pensando na hora, nossa, ouro é bom demais e tal. Só que a concentração dele está muito baixa. De certa forma que eu não consigo, né, explorar esse ouro de forma economicamente viável. Ainda é um minério? Não. Não é um minério que você não consegue explorar ele. Mesmo que tenha coisa importante lá, você não consegue explorar. Por exemplo, outro exemplo aí também, fosfato, né? A apatita, que é a rocha normalmente, né, que ela é minerada para obter fosfato, ela não é a rocha, né, que tem o maior teor de P2O5. Ela, se eu não me engano, ela é a 12ª. Só que o que acontece? Por que a gente não minera a primeira? Porque ela tem algumas impurezas que ainda não era possível retirar essas impurezas de forma economicamente viável. Entendeu? Então, por isso que minério, né, de fosfato é a apatita. Certo? Minerais valiosos, aproveitáveis como bens úteis, são chamados de minerais minério. Então, ali dentro da minha rocha, né, eu tenho um mineral ali no meio que ele é aproveitável de forma econômica, né? Então, esse mineral ali dentro é um mineral minério, certo? Então, essas são as diferenças de mineral, minério e mineral minério, certo? São 3 conceitos distintos, tudo bem? O mineral ou conjunto de minerais não aproveitados de um minério é denominado ganga. Então, o que você aproveita dentro do minério? Você tem o mineral minério e a ganga. O mineral minério é o que você aproveita, a ganga é o que você não aproveita, tem que jogar fora. Certo? Então, vamos lá. Voltando ao assunto do tratamento de minérios. O que é o tratamento de minérios? Ele se baseia no princípio da diferenciabilidade entre o mineral minério e a ganga, ou mineral que compõe a ganga, os minerais que compõem a ganga, certo? Então, eles têm que ter diferenciabilidade entre eles, ou seja, tem que ser possível distinguir um do outro, certo? E quais são essas propriedades diferenciadoras? Tem muitas. Massa específica, né, que é aí a nossa querida densidade, né? Suscetibilidade magnética, ou seja, se é ou não atraído por ímãs, se atrai, se é atraído. Condutividade elétrica, certo? Eu passo uma corrente elétrica, essa rocha conduz ou ela isola ela?
Propriedades químicas de superfície. Essas propriedades químicas de superfície, vocês vão ver mais à frente, certo? Elas estão aí no ponto que talvez seja o mais importante do tratamento de minérios, que é o mais utilizado em basicamente toda mineradora vai ter que ter, que é a flotação. Mas eu vou falar sobre as propriedades químicas de superfície, né? Cor, né? Que é uma coisa bem básica, forma, né? Então tem diversas propriedades aí que você pode usar para tentar diferenciar o mineral minério da ganga. Certo? Para esse minério ser concentrado, primeiro de tudo, né? Ou seja, para você separar o minério da ganga, primeiro de tudo é que tem que estar liberado. O que é isso? Liberado. Acho que eu pus uma foto disso aqui na frente. Não pus. Então eu vou ter que voltar nisso, né? O que acontece? Imagine que numa rocha tem diversos minerais, certo? Misturados. Então tem um mineral minério aqui, tem uma ganga de cá, outra ganga de lá e tal. O que acontece? Se ele tiver tudo junto, como é que eu vou separar só o que eu quero? Para fazer isso, eu vou utilizar, né? Eu vou precisar que esse mineral esteja liberado, ou seja, eu vou precisar ter esse mineral em partes menores e cada parte ela vai ter que ser majoritariamente, né, ou toda de uma espécie mineral só. Seja ela um mineral minério ou seja ela ganga, né? Porque se ela é da ganga, vai ser fácil eu separar ela e jogar fora, porque ela vai ter qualidades diferentes. Se ela for toda de mineral minério, separar ela e jogar junto. Quando está ali no meio do caminho, não está totalmente separado, por exemplo, tem umas partículas que elas têm mineral minério e tem ganga, né? Às vezes você não vai conseguir pegar ela muito bem, às vezes ela vai para sua barragem por engano, né? Então, assim, você tem que ter noção que é importante fazer a liberação dessas partículas, ok? Qual que é o problema? Normalmente, você não consegue que todas as partículas tenham uma única espécie mineral, certo? Partículas só de mineral minério ou só de ganga, certo? Por quê? Por que você não tem isso? Basicamente, dois fatores. Primeiro de tudo, para fazer isso, né, para a liberação desse mineral, o meu mineral minério ele é submetido a uma operação, né, de redução de tamanho. Essa operação, né, é a chamada cominuição, certo? A cominuição, né, que também é conhecida como britagem ou moagem, né? Né? Porque às vezes você usa uma, depois a outra, certo? Então ela vai variar o tamanho aí a que você quer chegar. Tudo bem? Então, o que acontece nessa moagem? Basicamente, eu vou ter um moinho gigante que vai jogar ali umas bolas ou barras que vai quebrando as minhas rochas. Qual que é o problema? Primeiro, essa operação ela gasta muita energia elétrica. Então, grande parte do gasto energético dela é com energia elétrica. O outro problema, né, é que para chegar num nível onde esteja tudo liberado, eu vou ter que fazer sucessivas etapas, né, de moagem, né, ou de britagem, para chegar onde eu quero. E as etapas são caras, como eu acabei de falar para vocês. Além disso, para chegar lá, o meu mineral minério vai ficar com a granulometria muito pequena. Ou seja, o tamanho do grãozinho dele vai ser muito mínimo. E esse tamanho mínimo pode atrapalhar nos processos seguintes à comunição, além de gerar muita poeira, certo? Então tem um tamanho ótimo ali, mas a liberabilidade é um conceito muito importante dentro do tratamento de minérios, tá? Eu acho que eu já falei isso aqui para você, né? Já falei, né? Para evitar, aqui, só a partir dessa parte aqui, né? Para evitar uma comunição excessiva, faz uso de operações de separação por tamanho, ou classificação, né?
que é peneiramento, ciclonagem no circuito de comunicação. Então, o que acontece? Eu estou batendo lá, estou quebrando. Como é que eu sei quando que eu devo parar de bater para quebrar? Né? Eu não sei. Então, o que acontece? Eu vou utilizar pneus, eu vou utilizar ciclones para ir verificando se o que está saindo lá de dentro tem partes menores saindo. E essas partes menores, elas passam lá para ver se vai precisar fragmentar mais ou não, certo? Então, ele vê isso e se não precisa fragmentar mais, ele segue a próxima etapa, certo? Depois que ele foi submetido à redução de tamanho, né, e teve a liberação que precisava, eles vão ser submetidos a operações de separação das espécies minerais, né? Então, aquela parte ali atrás, ela faz parte do tratamento de minérios, mas o grande foco é agora, né? Que você vai fazer o tratamento propriamente dito. Nele, você vai separar o que você quer do que você não quer. O que você quer é conhecido como concentrado, certo? Então, você tem o concentrado, que é aquilo que você quer, e você tem o rejeito, que o rejeito é uma parte ali do mineral. O minério vai conter muita ganga, né? E não é uma parte interessante para você trabalhar. Esse rejeito aqui, ele vai sofrer mais alguns tratamentos, né? Às vezes para tirar água, às vezes porque tem algum composto tóxico ali no meio, não pode ser jogado na barragem de qualquer jeito, certo? E normalmente ele é encaminhado para barragem ou para o método de eliminação de resíduos, né, de disposição de resíduos, que a empresa vai ter, né? Agora a barragem está meio em baixa, né? Porque a opinião pública sobre as barragens, ela se degradou muito com aqueles 2 acidentes lá, né? Com o de Brumadinho e tal, e da Vale e tal. Então, assim, eles estão tentando fazer métodos alternativos, né? Mas voltando, o termo concentração significa, né, remover a maior parte da ganga presente em grande proporção no minério. A purificação, por sua vez, consiste em remover do minério, ou pré-concentrado, os minerais contaminantes que ocorrem em pequena proporção, né? Às vezes, né, nem a questão da concentração. Essa purificação aqui ela é necessária, porque tem alguns minerais que eles são prejudiciais ao seu produto final, né? Por exemplo, às vezes tem minerais que, se eles forem para o seu produto final, eles vão, mesmo em pouca proporção, eles vão ter impactos muito negativos nesse produto final, certo? O fósforo, por exemplo, em ligas metálicas, ele pode ser muito prejudicial à resistência dessas ligas, certo? Então, tem essa diferença entre purificação e concentração, certo? Mas o mais importante para a gente é a concentração, né? E na maioria das vezes, né, essa concentração ela vai ser realizada a úmido, ou seja, com a presença de água, certo? Então, por que isso é feito? Bom, primeira coisa, né? A gente tem muita poeira. Se a gente usa um minério de granulometria muito baixa, né? E vai transportar ele, primeiro, vai dar muita poeira. Segundo, que é difícil de transportar ele, por exemplo, em canos e tal, vai ficar encalhado lá, vai virar uma porcaria. Mas, se ele está muito misturado à água, certo? Ele vai fluir de forma melhor. Ele vai formar uma espécie de uma lama, entre aspas, né? O nome disso, na verdade, é polpa, certo? E essa polpa ela vai ser mais fácil de ser transportada, tanto nos canos durante o beneficiamento, como nos chamados minerodutos, onde ela é mandada para outros lugares, certo? Então, antes de se ter um produto para ser transportado, ou mesmo adequado para a venda, é necessário eliminar parte dessa água do concentrado, né? Se você mandar um produto com tanta água como seu produto final, o pessoal não vai aceitar, tem um processo aí para tirar essa água.
E esse processo, né, ele é conhecido como desaguamento, certo? Então, esse processo de desaguamento, ele compreende aí o espessamento, a filtragem e a secagem, certo? Então, isso aqui é uma foto de um espessador. Não sei se vocês trabalham em minerador ou coisa parecida, né? Mas se trabalham, vocês já devem ter visto isso aqui, né? Do lado de fora, que parece ser um grande tanque de água, né? Eu vou falar sobre eles mais à frente, espero ter tempo, né? Mas aqui é basicamente para tentar tirar a maioria da água do meu concentrado ou do meu rejeito para mandar ele para a barragem, tá? Então aqui eu tenho um pequeno diagrama, né, de como funciona o tratamento de minérios. Então, a gente tem a etapa da lavra. A lavra é o quê? Tudo que é feito na mina, né? E depois levado lá para a sua usina, ok? Quando o minério chega na sua usina, começa o tratamento. Aqui tem a britagem, como eu falei, com o peneiramento, para ver se já está na granulometria que a gente quer. Então, o que acontece? Se tiver, né, a hora que passa pelo peneiramento, ele vai passar aqui direto e vai para a moagem. Se não tiver, ele vai pegar e vai voltar para essa etapa de britagem, vai ser adicionado junto com o novo minério, né, no que é chamado aqui de carga circulante, certo? E essa carga circulante entra aqui na britagem, é moída novamente para passar pelo peneiramento novamente. A moagem é o mesmo esquema, certo? Não mudou isso aqui. A moagem com a classificação. Classificação também é uma forma de verificar a granulometria. Então, não está na granulometria certa, volta para o começo da etapa de moagem, certo? Então, estando na granulometria certa, ele vai passar pela etapa de classificação e chegar na concentração propriamente dita, certo? Aqui, eu tenho dois processos diferentes. Eu tenho concentrado e tenho rejeito, né? É porque é isso que vai separar o nosso mineral minério, né? Então, o rejeito, normalmente, ele passa por espessamento para tirar toda aquela água em excesso. Essa água, inclusive, ela é utilizada como água de recirculação, né? Água de processo aqui. Ela vai voltar aqui para ser utilizada aqui atrás, certo? É uma forma de você economizar água. Por quê? Porque o gasto com água é muito grande. Então, a gente tem que evitar, né, de aumentar muito esse gasto para não ter um impacto na natureza tão grande e nem no bolso, certo? Então, ele vai passar por essa etapa de espessamento, depois vai ter a disposição do rejeito, que pode ser na barragem, que ainda vai gerar mais água, que pode ser reaproveitada no processo, ou, se não, outros processos, como enchimento de cavas a céu aberto, galerias subterrâneas e tal. Isso aqui varia de acordo com o seu método de disposição de rejeitos. O concentrado ele também passa pelo espessamento, como eu mesmo falei. Aqui ele ainda costuma passar pela filtragem e pela secagem, dependendo da necessidade, certo? Ou seja, para deixar ele bem sequinho do jeito que a gente vai utilizar ele. E, finalmente, depois de fazer tudo isso, chega-se ao produto final, que é o que a gente quer, ok? Então, basicamente, esse aqui é um fluxograma mostrando como é que funciona o tratamento de minérios, certo? E vamos a um breve histórico dele, né? Há registros históricos, né, falando que o tratamento de minério já era utilizado pelos egípcios 400 anos antes do cristianismo, certo? Então, antes de Cristo, aí, ele já era utilizado, né? E para que eles utilizavam? Para recuperar recuperar ouro, né? De aluvião. Aluvião é rio, certo? No leito do rio. Tem uma tendência a depositar ouro, né? E minerais mais pesados. Então, eles utilizavam métodos gravíticos. Gravítico, gente. Gravítico é de gravidade, certo? Então, é separar minérios mais pesados de mais leves, né? O primeiro livro oficial sobre o tratamento de minérios,
ele é chamado de De Re Metallica. Ele foi publicado em 1556. Então, pensa aí, lá na Idade Média já tinha livros sobre tratamento de minérios, né? Por esse cara aqui, Georges Agricola, né? Nesse já registro da utilização de moinho do tipo pilão, movido a água, né? Não sei se vocês já viram o que é um pilão, certo? Mas moinho todo mundo sabe o que é, né? Mas o peão é para pilão, né? É para fazer uma quebra ali, né? Concentração gravítica através de calha e concentração em leite pulsante, obtido com auxílio de peneira em forma de cesta, né? Que era uma espécie de jig. Eu vou falar o que é jig, eu vou falar o que é, né, essas calhas aí para vocês também, mas é interessante ver isso, né? A partir do século XVIII, né, a invenção da máquina ao vapor aí com a Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial, tiveram grandes inovações significativas nessa área de tratamento, né? E pela metade do século XIX, em 1864, o emprego de tratamento de minério se limitava praticamente àqueles de ouro, cobre nativo e chumbo, né? Ou seja, não explorava tanta coisa quanto se explora hoje em dia. Não tinha-se muito conhecimento naquela época. Quando se desenvolveu mesmo o tratamento de minério? Ah, peraí. Não está aqui? Onde que eu pus? Curioso. Mas tá. Quando se desenvolveu mesmo o tratamento de minério, né? O tratamento de minério, né, ocorreu, se desenvolveu mesmo quando se pôde fazer uma técnica chamada de flotação, que foi inventada ali no final do século XIX e início do século XX, né? Ou seja, lá para 1900, 1900 e pouquinho, né? Ela foi inventada na Austrália e os avanços seguintes disso aí, né? Eles se orientaram do ponto de vista tecnológico, mas o desenvolvimento dos equipamentos, né? Melhoria do design, melhoria da produtividade, do que revoluções mesmo. A flotação é um processo importantíssimo do qual a gente vai falar, certo? Então eu acho que aí grande parte da terceira aula nossa vai ser só sobre flotação, tá bom? Questão de depósitos ou jazidas minerais, né? Estudos geológicos e hidrológicos básicos, eles são feitos aqui no Brasil pelo Serviço Geológico do Brasil, SGB, né? Que vai compreender isso aqui, pesquisa mineral, cubagem, jazida, lavra, run of mine, né? Então, o que acontece? Você faz esses estudos geológicos, aí parte-se as outras partes aqui, dentro da empresa. Então, eles fazem o estudo geológico básico e o que acontece? Esses dados, eles estão disponíveis no governo, né? Então, eu sei de por exemplo, de uma região que ela parece interessante para mim para chumbo, por exemplo, né? Então, eu vou entrar no site da ANM, Agência Nacional de Mineração, e vou fazer uma requisição de pesquisa da área para entrar na pesquisa mineral. Para fazer essa pesquisa, eu tenho que pagar, né? De acordo com a área que eu quero, certo? Eu vou ter um preço e essa área vai reservar para mim. Então, eu vou poder fazer minha pesquisa mineral ali, definir se tem minério, se não tem, se é interessante, se não é. Nesse processo, eu também entro na questão da cubagem, que é o quê? Eu faço furo de sonda ali para ter uma noção de quanto de minério tem ali. Ah, eu vi que tem um minério interessante. Tá. Mas eu tenho um depósito amplo que compensa eu montar toda uma usina com equipamentos caríssimos, contratar um monte de mão de obra, ou é só um pouquinho de minério ali que rapidinho vai acabar e não vai levar nada, né? Então, eu faço essa cubagem, eu fiz essa cubagem, eu vou classificar, no caso, como jazida, né, ou depósito mineral. Tem diferença entre jazida e depósito mineral? Sim. Depósito mineral é um local, né, onde eu tenho minério de interesse. Minério de interesse ali. E está ali. Compensa eu explorar ele agora? Não. Então, se não compensa explorar, é um depósito mineral.
Agora, se o teor dele é bom, eu consigo processar isso aí de uma forma interessante, consigo obter lucro, é uma jazida mineral. Uma coisa importante falar sobre isso, né? Boa noite, Sidney. Uma coisa importante para falar sobre isso é o seguinte: a jazida mineral, o conceito de ser uma jazida ou ser um depósito, pode mudar com o tempo, certo? Um depósito vira jazida ou uma jazida vira depósito. Como assim? Primeiro, a jazida vira depósito, né? Se eu tenho uma baixa muito grande no preço desse mineral, descobriu um novo depósito com teor altíssimo, então agora tem muito desse minério disponível no mercado. Então pode ser que ainda não compense explorar mais aquela área. Se não compensa explorar, se tornou um depósito. Mas como é que um depósito vira uma jazida? É o preço do minério, né? Porque o que acontece? Os nossos minérios são recursos finitos. Ou seja, depois que a gente explorou eles, você não vai voltar lá e vai nascer magicamente do nada lá mais, né? Por quê? Porque os processos minerais, eles demoram milhares, milhões de anos para se formar. Certo? Então, é um recurso finito. E o que acontece? Os outros depósitos minerais, eles vão sendo processados e eles vão acabando. Então, se eles vão acabando, vai sobrando menos mineral para minerar, o preço dele normalmente sobe. E se o preço subiu, pode um depósito mineral se tornar jazido. Tem outra forma fora isso? Tem. Avanços tecnológicos. Porque o que acontece? Se o modo de eu processar esse minério, ele se atualizou, ele se tornou mais fácil, mais barato, ou mesmo possível, talvez eu tinha uma impureza que eu não conseguia separar do meu minério. Se agora eu consigo, um depósito ele pode se tornar uma jazida, né? Então, chegou nessa parte, definiu o que é uma jazida, você vai tentar aí pegar a permissão de lavra e começar, né, a lavrar. Lavrou, você vai criar o chamado Run of Mine, que é o ROM, certo? Esse Run of Mine é basicamente tudo que vem da mina e você manda para sua usina. E chegando finalmente na usina, a gente tem o que mais nos importa, que é o nosso beneficiamento ou tratamento de minérios. Certo? E o que acontece? Hoje em dia, né, o pessoal chega normalmente para quem é geólogo, para a gente fez mineração. Não, que mineral é esse aqui? Né? Você até pode reconhecer o grupo, você pode ter quase certeza, mas o que acontece? Opa, passei de página. Você tem mais de 1.500 espécies minerais distintas, certo? Para você falar com certeza o que é aquilo ali, envolve muito estudo, né? Dessas 1.550, tem 20 que eles podem ser encontrados no estado nativo. Ou seja, você encontra um mineral e ele está sozinho do jeito dele. Ele precisa de beneficiamento? Não, ele já está do jeito certo, não está? Quais são eles? Basicamente, cobre, ouro, prata, todos eles podem ser achados em aluvião, enxofre, diamante, grafita, né? Mas fora esse, todo o restante aí, né? Eles são os chamados compostos. Ou seja, vai ter mais de um mineral junto, ok? Então, aqui eu tenho o exemplo da barita. Barita não tem só o bário. Ela é sulfato de bário, BaSO4. Temos a pirita, né? Que é FeS2, né? Que é sulfeto, sulfato de ferro, acho, né? Então, para esses outros minerais que são compostos, você precisa do beneficiamento, que é para quê? Para separar o que você quer. Da barita você quer o bário, normalmente. Da pirita, normalmente você quer o ferro. Então, para separar isso aí, a gente precisa, né, do beneficiamento. Ok? E para que a gente usa esses minerais? Vocês já pararam para pensar onde vocês estariam sem a mineração? Porque a mineração, eu sei que ela é a grande vilã do Brasil, né?
depois daqueles acidentes, nossa, a mineração é ruim demais, a gente tem que parar e tal. Vocês já pensaram onde vocês estariam sem ela? Né? Pensa, tá aí na sua casa, certo? A areia que você utilizou para construir sua casa, ela veio da mineração, né? Os próprios tijolos aí vieram da mineração. A parte elétrica da sua casa, o cobre veio da mineração, né? Qualquer aparelho eletrônico, você vê, o ferro vem da mineração, as ligas metálicas vêm da mineração, certo? A energia só é possível trazer através dessas ligas metálicas, então você não teria energia, você não teria encanamento para ter água na sua casa. Então, assim, seria possível viver do jeito que a gente vive? Você não teria o vidro da sua janela, né? Então, seria possível viver do jeito que a gente vive? Não, né? Então, você precisa muito disso, ok? E quanto maior o tamanho da população, maior necessidade você tem, certo? Dentro da indústria mineral, minerais ou minérios, são geralmente classificados em três classes, né? Que é os metálicos, não metálicos e energéticos, certo? E a classe dos não metálicos pode ser dividida em rochas, minerais industriais, né? Gemas e águas minerais, né? A água aí tem uma discussão se ela é ou não mineral, né? Algumas classificações classificam como sim, outras como não, né? Mas aí é interessante ver que ela é exposta pela mineração. O que acontece? Eu não vou entrar aqui na classificação desses minerais, porque eu acho que a gente já tem pouca aula, né? Esses slides aqui eu estou utilizando algumas coisas da minha aula, né? Como é que fala, gente? Presencial. Então, não acho que entre aqui. Nós precisamos ver parte a parte as subclassificações aqui, certo? Eu falei um pouco da importância deles e eles têm uma finalidade socioeconômica muito grande. Primeiro, o Brasil é um dos maiores produtores de minerais do mundo, né? Segundo o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, a atividade foi responsável por 4% do PIB em 2022 e por 1 milhão de empregos, entre empregos diretos e empregos indiretos, né? Então, é uma atividade econômica muito importante. Onde estaríamos sem a mineração? Já falei disso com você, a importância social dela, né? Mas nem tudo são flores, né? A gente tem diversos problemas, principalmente ligados à parte ambiental, né? A gente tem casos, por exemplo, como os desastres de barragens de Mariana e Brumadinho, que foram desastres horríveis, mataram muita gente, desastres ambientais terríveis, né? Com a atividade, assim como muitas outras, eu tenho poluição do ar, poluição da água, né? Acabo gerando com isso aí, né? Além dos chamados garimpos ilegais, né? Que aconteciam bastante. Então, eles uma coisa muito sem controle, como é, por exemplo, o caso de Serra Pelada. Se você não sabe do que se trata o caso de Serra Pelada, eu recomendo dar uma olhadinha aí, procurar na internet o que virou a região hoje em dia, como é que está a população. Então, tem seus problemas. Só que a finalidade dela ela é muito importante para ser simplesmente descartada. Tá? Isso aqui são algumas referências que eu peguei. Esse livro do Chaves, principalmente, ele é muito bom, certo? Então, se vocês quiserem pegar, eu recomendo dar uma olhada nessas fontes aí, tá? Deixa eu parar aqui a partilha, certo? E eu vou tentar começar uma outra aula, porque a gente é apertado de tempo, né? E ainda falta um bom tempinho aí pra gente. O problema é que não costuma dar certo compartilhar essa tela. Realmente não é possível. Da segunda vez, só da primeira. Por quê? Não faço ideia, tá? Mas deixa eu tentar uma coisinha aqui. Peraí, peraí. Não, peraí. Partilha.
Estão vendo mais ou menos, gente? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Dentro aí do nosso beneficiamento, uma questão muito importante que a gente tem para saber se está correndo tudo bem, se está bem feito, se eu tenho que fazer algum ajuste, é a questão, né, da amostragem. O que seria essa amostragem? Basicamente, na amostragem, eu vou tirar pequenas quantidades de material, né, de um todo ali, né, para verificar como é que está aquela amostra, como é que está, né, ali aquele material, certo? Então, basicamente, consiste na retirada de quantidades modulares de material, que são os chamados incrementos. Esses incrementos são você vai juntar eles e montar uma amostra ali para analisar, né? Para a composição da amostra primária ou global, de tal forma que essa seja representativa do todo amostrado, certo? A amostra primária é submetida a uma série de etapas de preparação que envolve operações de diminuição, homogeneização e corteamento, até a obtenção da amostra final com massa e granulometria adequadas para a realização de ensaios químicos, físicos, mineralógicos, etc. Então, vou ter que fazer isso aí, né, durante as várias etapas do meu beneficiamento para verificar se eu estou obtendo os resultados que eu desejo, certo? Então, normalmente, como eu falei para vocês, eu vou ter uma polpa ali, né, que é um material misturado com água, e eu vou tirando partes dessas polpas e montando uma amostra para me ver se cada etapa está funcionando ali do jeito que eu queria, se está chegando o material com o teor que eu quero em certa parte, se está funcionando bem a concentração, a classificação e tal. Então, tudo isso é referente à amostragem, né? O que seria, então, a amostra? A amostra é a quantidade representativa de um todo que se deseja mostrar. O método de retirada da amostra deve garantir que ela seja representativa desse todo no que diz respeito às características de interesse, né? Ou seja, ela tem que mostrar bem as características de todo o meu material, não só de certa parte dele. Vamos dar um exemplo, né? Eu mandei, você tem que olhar se está fazendo uma obra na sua casa e vai chegar lá 5 caminhões com areia para você, né? Para me fazer uma amostra representativa dessa areia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar partes de cada um desses caminhões e eu tenho que me assegurar que a amostra chamada aleatória. Ou seja, eu tenho que ter uma chance igual de tirar areia de qualquer parte da caçamba. Por que isso é importante? Né? Eu falo, mas para quê? Isso não faz muito sentido, tira só de cima e tal. E se eu tiver um problema ali na minha areia, que é uma impureza que ela é muito pesada, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho alguma coisa que é muito pesada, ela vai tender a ficar mais baixo na minha carreta. Então, se eu só tirar na parte de cima, eu vou conseguir alcançar essa impureza? Não vou. Então, essa amostra minha, ela vai ser representativa? Ela vai representar o todo? Não vai. E se essa amostra não é representativa, para mim, ela não adianta de nada. Certo? Então, deve-se ter noção disso ao fazer uma amostragem, né? Como é que você faz essa amostragem? Primeiro, você tira o incremento, né? Que é uma quantidade modular de material retirada do todo que se deseja mostrar para a composição de uma amostra. Então, você vai tirando partezinhas pequenas e depois você junta essas partes, né? Mistura elas bem, né? Para compor a sua amostra primária ou global, certo? A sua amostra primária é essa, a amostra final, né, é uma quantidade de material resultando das etapas de preparação da amostra primária, que possui massa e a granulometria adequadas para a realização de ensaios, que é os ensaios que você vai fazer, dependendo da sua necessidade. Tá, mas qual que é a diferença da amostra final para a amostra primária, né? O que acontece, gente? Muitas vezes, você juntou todos aqueles incrementos e deu uma amostra de
10 quilos. Beleza? Gente, eu vou conseguir analisar 10 quilos num laboratório. Normalmente, o que você vai analisar ali é da ordem aqui de quê? 5 gramas. Né? Então, o que acontece? Você vai fazer processos aí, por exemplo, de corteamento, né? Para separar em quantidades menores. Você, às vezes, tem que moer ela, né? Para quê? Para você poder enxergar os cristais separadinhos, certeza, para você ter uma noção do teor daquela amostra. Você vai ter que secar, ela não pode estar toda molhada para fazer. Então, tudo isso você vai ter que fazer com a sua amostra. Então, a preparação vai levar a amostra primária a se tornar a amostra final, que é só fazer os testes para ver. Né? E o que é a amostragem propriamente dita? É uma sequência de estágios de preparação, bretagem, moagem, secagem, homologização, transferência, etc. E estágios de amostragem propriamente dita, redução da massa do material, ambos suscetíveis a alterações do teor e características de interesse, e, portanto, a geração de erros de preparação e erros de amostragem. Certo? Como eu falei, você maneja muito a amostra. Se você maneja muito a amostra, a chance de que dê um problema, de que dê um erro ali na sua amostragem, ela existe. Não só existe, quanto ela vai ser quanto maior, quanto piores forem os seus funcionários e os seus equipamentos, e os equipamentos que eles estão usando. Né? Então, se eu tenho pessoas ali que não estão muito preocupadas com isso, elas vão fazer um serviço para o escopo. Você acha que uma pessoa que vai verificar essa areia ali está trabalhando para você com má vontade, você acha que ela vai tentar pegar uma amostra de cada um desses locais específicos ali, ou ela vai tacar o balde na parte de cima de um caminhão, só catar aquela areia e é isso mesmo? Obviamente é a segunda. Certo? Então, assim, uma boa amostragem está ligada, né, aos cuidados necessários. Certo? Existem erros de amostragem, né? E ele é o somatório de 7 erros, né? O erro de amostragem propriamente dito, né? Que é esse EAP. Ele é a soma de 7 erros independentes, resultantes do processo de seleção da amostra primária. Certo? Quais são esses erros? Eu preciso decorar todos? Não, eu vou te dar uma noção geral, sabe? Não preciso decorar tudo, não. Primeiro erro, né? Erro de ponderação. Resultante da não uniformidade da densidade ou da vazão dos materiais. Certo? Então, se tem densidade maior, menor, se ele escorre de uma forma mais fácil ou mais difícil, isso pode fazer com que determinado material ele tenha mais chance de entrar na minha amostra do que outro. Certo? Então, esse é um erro. Segundo erro, integração, né? Esse erro aí é um termo regional resultante da heterogeneidade de distribuição das partículas ao longo prazo no material, né? Então, o que acontece? As partículas elas vão estar misturadas ali de forma mais ou menos aleatória, ok? Então, esse erro pode facilitar ou dificultar que algumas amostras sejam coletadas. Por isso que é tão importante que todo conteúdo tenha chance igual de ser coletado. Erro de periodicidade, né? Isso aí são de variações periódicas da característica de interesse no material, né? Muitas vezes, essa característica pode mudar, né? Por exemplo, a umidade maior pode mudar as características de densidade, né? Às vezes, se eu tenho, com o tempo, né? Vai caindo mais chuva no meu depósito, eu vou ter uma reação aí dessa chuva com o meu material, pode tirar um pouco do teor ou aumentar um pouco esse teor através do processo de lixiviação, né? Então, tem esse erro de periodicidade também. Temos o chamado erro fundamental, né? Que é resultante da heterogeneidade da constituição do material.
depende fundamentalmente da massa da amostra. Em menor instância, o material amostrado. É um erro que se comete quando a amostragem é realizada em condições ideais, né? Então, esse aí, mesmo que você realize nas melhores condições possíveis, certo? Você não vai conseguir eliminar esse erro. Ele é chamado de erro fundamental, não é à toa. Por quê? Porque aquilo ali é tão homogêneo, é tão aleatório, que você sempre vai ter chance de cometer esse erro fundamental. Ok? Então, a sua amostragem nunca vai ser perfeita, ela nunca vai representar 100% do seu universo amostral. Como que você faria isso? Se você amostrasse todo o seu universo amostral. Isso é possível? Não. Pelo menos a maioria das vezes não. Né? Dentro de tratamento, não. Então, isso aqui não vai acontecer. Né? Você não vai conseguir se livrar desse erro. Temos o erro de segregação, né? Que ele é resultante da heterogeneidade da distribuição localizada do material. Né? O erro de delimitação, certo? Esse aí, você não vê o tamanho dos incrementos corretamente, ou seja, você pega muito material, ou você pega muito pouco material, menos do que deveria, né? E temos o erro de extração, né? Resultando da operação de tomada dos incrementos, né? Então, na hora de você pegar os incrementos, você erra ali e não pega direito, é outro erro, né? Notem que alguns estão em negrito e os dois últimos não. Por quê? Os dois últimos, eles são erros puramente humanos, né? Que a gente tem que tentar eliminar. Qualquer coisa são de fácil eliminação, certo? Então, pelo menos esses dois você tem que tentar eliminar do seu processo. Ok? E temos também os erros de preparação. Então, depois que você pegou os erros, você pegou e amostrou, você tem outros erros ali na hora de você preparar a amostra para chegar à amostra final, né? Primeiro erro, perda de partículas pertencentes à amostra. Ah, deixei cair. Ah, deixou contaminar, tem que jogar fora. Então, isso aí é um erro. Não, deixou contaminar, na verdade, é o segundo erro, né? O primeiro é só de deixar cair, jogar, bater um vento e a amostra estava ali seca, então ela voou a amostra, né? Então esse é um erro. A contaminação por materiais estranhos é outro erro. Caiu no chão, caiu em algum lugar que não podia, misturou duas amostras, então isso aí é contaminação. Alteração não intencional das características de interesse a ser medida na amostra final, né? Por exemplo, você utilizou muito calor para secar uma amostra, isso aí alterou alguma coisa química nessa amostra, então não chegou a ficar do jeito que eu queria para a minha amostra final, né? Erros não intencionais do operador, como mistura de subamostras provenientes de diferentes amostras. Alteração intencional da característica de interesse a ser medida na amostra final. Isso aí a gente tem uns casos que até, inclusive, tem um caso que pode ser de talvez um empregado seu que está insatisfeito com aquele trabalho e quer te ferrar, então ele faz aquela amostra ali em umas condições não ideais, ele pega outra amostra, mistura junto para dar um resultado melhor ou pior ali e você se ferrar. Isso aí é uma possibilidade, certo? Mas o mais comum disso aqui da alteração intencional, ela é na questão de pessoas picaretas mesmo, que alteram a concentração de uma amostra para vender a empresa. A gente teve o caso do Eike Batista, por exemplo. O Eike Batista, ele chegou a falir, foi por isso. Por quê? Peraí, Sidney, deixa eu ver o que você está falando aqui. Melhor representatividade de uma amostra é feita com amostrador de carroceria, né, professor? Tira partes iguais. Sim, os amostradores automáticos, né? O de carroceria é um deles, né? Mas, assim, eu estou falando do geral ainda, mas sim, realmente. Carroceria, não, carrossel, professor, digitei errado. Eu sei. Nos amostradores automáticos é o ideal, né? Porque eles tiram a amostra em intervalos
nos intervalos corretos, você vai só lá, pega normalmente o balde com amostras e faz aquela amostragem ali, né? Mas eu estava falando do Eike Batista. Ele disse que o teor do depósito de ouro que ele tinha encontrado era teor tanto. Foi verificar na hora de produção, não estava produzindo tanto quanto deveria. Foi olhar, porque todas as amostras eram fraudulentas. Então, ele tinha colocado aquilo lá para vender mais a empresa dele e ganhar mais dinheiro com isso. Até que ele ficou bem rico com isso, até descobrirem, né? Aí depois deu problema e tal, né? Tem um filme, né, que eles fizeram, que o pessoal salgou a amostra, né, com a aliança para falar que o depósito tinha um teor maior. Tem até um filme. É muito legal. Pois é. Então, assim, a gente tem que ter noção que isso aí existe mesmo. O pessoal é sem vergonha, não tem jeito, né? Mas, então, esse erro ali não intencional, isso acontece. Agora, erro intencional é complicado, né? Então, aqui eu estou falando sobre a importância da representatividade da amostra, né? Queria só dar uma atenção nesse coisa aqui, nessa pequena foto aqui. Dá para ver mais ou menos, né? O que acontece? Eu preciso ter eu tenho um tamanho ideal da minha amostra para que ela seja representativa. Eu tenho certos processos que ela tem que ser feita, tem que ser aleatório, tem que ser representativo. Por quê? O que acontece? Né? Aqui eu tenho uma população em geral, aqui representada pelas cores, né? Então o que acontece? Eu peguei dessa população aqui, eu peguei 5 amostras, né? 5 incrementos, na verdade, que fizeram essa amostra aqui. Então você olha para essa amostra, o que você tira de conclusão? Como é 5 pessoas, cada um aqui no meio seria 20%. Então, segundo essa amostra, eu teria 20% de pessoas laranja, 20% de pessoas azuis, 20% de pessoas cinza e cerca de 40% de pessoas pretas. Aqui, ó, segundo isso aqui. Tudo bem? Só que o que acontece? Isso aqui não é representativo o suficiente. Olha aqui para você ver. Tá vendo as pessoas amarelas aqui? Não tem nenhuma aqui. Certo? Tá vendo as verdes? Que tem também. Aqui são 8 pessoas só contando esses 2 tipos. E eles não aparecem aqui. Por quê? Porque essa amostra não é grande o suficiente para ser representativa. Ela não consegue representar esse todo. Então, eu tenho um tamanho mínimo que a minha amostra deve ter. Certo? Tem condições que têm que ser supridas. Caso contrário, você corre o risco de analisar errado a sua amostra e não ter os resultados que você precisa. Certo? Aqui, ó, no caso, tem essa população aqui, ó. Peguei 5 amostras. Aqui são 4 laranjas e um azul. Mas você vai olhar isso aqui, parece que tem até mais azul do que laranja. Né? Mas o que você tiraria de conclusão disso aqui? Que 80% da população é laranja. Certo? Então, aqui eu tenho aqui, ó, beneficiamento, as características mais importantes para ele são aleatoriedade, né? E sistematicidade. Aleatoriedade eu falei. Sistematicidade. Os incrementos são coletados em intervalos regulares para compor a amostra primária. O amostrador automático, como nosso amigo Sidney estava falando, ele normalmente vai fazer isso, né? Então, o que acontece? Ele tem um fluxo de material lá, dentro da minha usina, por exemplo, de 15 em 15 minutos, ele pega aquele fluxo e desvia uma pequena parte dele para a minha amostra. Então, ele tira um incremento de 15 em 15 minutos. Então, intervalos regulares, ele vai tirando as amostras que eu preciso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre os amostradores. Né? Temos alguns tipos. Primeiro, amostradores com trajetória retilínea. Né? Esses são os amostradores mais comuns. Devem ter arestas retas, ou seja, tem que ser basicamente reto aqui,
pontiagudo, né? Ele não pode ser arredondado, né? Paralelas e simétricas em relação ao seu eixo, né? E de espessura constante. O amostrador, então aqui eu tenho uma correia dentada, né? O amostrador corta o fluxo de minério e coleta o incremento para compor uma amostra. Então o que acontece? Aqui está passando o meu minério, está vindo da correia aqui e caindo para baixo. Meu amostrador, ele vai pegar aqui, ele vai vir de cá, ó, e vai passar aqui de certo em certo tempo. No que ele passa, o minério entra aqui e faz o meu incremento. Depois ele volta ao normal. Certo? Então, esse é o primeiro tipo de amostrador. Amostrador com trajetória circular, né? Que vai ser similar àquele lá, ao retilíneo, né? O retilíneo vai vir para cá e para cá. O circular, não. O circular, ele vai simplesmente girar essa parte aqui, ó. E no que ele gira, ele pega o meu material e consegue o meu incremento. Tanto os amostradores de trajetória retilínea como circular deverão mover-se perpendicularmente ao eixo do fluxo, através da seção total do fluxo com velocidade constante. Ou seja, se o fluxo está vindo para cá, ele tem que mover de forma perpendicular, tem que mover assim, tá? Se ele movesse na mesma trajetória, ou seja, assim, eu não teria chance de coletar, por exemplo, de um lado ou do outro, né, ou nos cantos desse material. Eu tenho que coletar todo o fluxo, né? Então, assim, você fez a amostragem, você tem que partir para a parte da homogeneização e do quarteamento. Espera aí. Pior que nosso tempo já está acabando, né? E isso aqui já é uma parte mais ou menos nova, né? Eu vou explicar por alto o que é essa homogeneização e quarteamento. Basicamente, eu peguei diferentes incrementos, né? Eu tenho que misturar isso aí muito bem, certo? Misturar todos esses incrementos para compor minha amostra. E aí eu passo para a parte de quarteamento. O que é esse quarteamento? Quarteamento, eu vou basicamente juntar isso aí e eu vou separando em partes iguais, certo? Na próxima aula eu vou mostrar bem como é que isso aí funciona. Para quê? Para diminuir a massa da minha amostra. Então, eu diminuo essa massa para análise. Além disso, eu guardo o chamado testemunho de amostragem, certo? Então, vou guardar uma parte dessa amostra para quê? Vai que algum daqueles erros lá de perda de material, de contaminação acontece. Se eu não tiver nada, se eu não tiver nada para refazer essa amostra, vai dar estranho. Ou talvez eu achei o resultado estranho, mas falei, mas será que tá assim mesmo? Aí eu pego uma cópia dessa amostra, vou, verifico, né? Então, normalmente, você faz o quarteamento com essa intenção, tá bom? Então, na próxima aula, né, a gente vai falar aí sobre o quarteamento, né, as pilhas de homogeneização e tal, a partir do slide 14 da segunda aula, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Beleza, eu vou passar Sim. esses slides aqui, Tranquilo. né? E eles devem entrar no sistema em algum tempo, tá bom? Qualquer coisa, vocês falem comigo. Beleza, Juliana. Então, no mais, boas festas para vocês, né? Feliz ano novo aí para todo mundo. E a gente se vê em janeiro. Beleza. Feliz ano novo, pessoal. Falou. Por nada, Sidney. Boa noite, Arthur.